Olá, pessoal, tudo bem? Ayrton Rocha mais uma vez com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Lembrando, pessoal, ativa o sininho da notificação, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Você já se inscreveu no canal? Então vai, tô esperando um pouquinho aqui, tá? Se inscreve lá, vai lá, ativa aqui, ó, aperta lá, isso aí embaixo, isso, se inscreve no canal, agora bora pro vídeo. Vamos? Ó, pessoal, se você tem um amigo aí ou parente que teve uma experiência fora do Brasil, entre em contato com a gente, vai ser um prazer entrevistar essa pessoa aqui no canal, beleza? Vamos para o que interessa agora? Nós vamos para Massachusetts. Vou chamar agora um cara, gente boa, que vai contar mais sobre essa região para a gente. Bora para os Estados Unidos? Vamos lá! E aí, querido, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Ó, se apresenta para o pessoal, fala de que lugar do Brasil você é e o que você fazia no Brasil antes de migrar. Tá bom. Pessoal, meu nome é Vinícius, eu sou de São Paulo. Os meus últimos 3 anos eu estava morando em Barueri, mas eu continuava trabalhando na capital. Eu trabalhei 7 anos no mercado financeiro, que foi o meu finalzinho de carreira, e agora a gente decidiu migrar aqui para os Estados Unidos. Vem cá, mas quando foi? Que ano que foi que você migrou? A gente veio, na verdade, assim, a minha esposa veio um mês antes de mim, né? Ela chegou aqui em maio de 2023, eu cheguei em junho de 2023. Tá, legal. Você estava aqui em Barueri, morando em Barueri, trabalhando em São Paulo. O que aconteceu, cara, para você ter essa ideia na tua cabeça de ir para América? O pessoal acha que a gente é meio doido, né? Que a gente tira essas coisas do nada. Mas, na verdade, assim, desde que eu conheci a minha esposa, né? Eu conheci ela em 2017, a gente já tinha planos de poder morar fora. Isso já era um sonho que a gente vem acumulando há muito tempo, né? E, assim, a gente sabe que tudo precisa dar tempo ao tempo, né? Então, aos poucos, a gente veio guardando dinheiro, né? E quando surgiu mesmo a oportunidade de vir para cá, a gente abraçou e de fato veio, né? E é uma mudança, né? Uma mudança grande, então a gente tem que se planejar bem, né? Porque o nosso objetivo não era ficar ilegal de maneira alguma, então a gente acabou gastando um pouquinho de dinheiro para poder fazer isso. Tá? Mas você já tinha o visto de turista, alguma coisa do tipo? Ou você já aplicou direto para Tinha, imigração? né? Como é que funciona? Vai, eu vou falar de mim, depois eu falo da minha esposa. Ok. Eu já venho para os Estados Unidos já faz bastante tempo, desde 2010. Eu venho para cá para passear, fui visitar a Disney, né? Eu tenho família que mora na Flórida, eu tenho uns tios que moram lá e eles também viajam bastante. E em 2012 eu fiz um intercâmbio, eu estudei em Kansas City, lá no estado de Missouri. Estudei por 6 meses lá. Então, assim, foi um acúmulo de sensações boas, né? Desde que eu vim a primeira vez para cá e eu falava, cara, eu preciso, né, morar aqui de fato, quero ter essa experiência, quero viver aqui, porque a cultura é muito diferente, né? Então, assim, era coisas que a gente não vê muito no Brasil, eu queria vivenciar tudo isso daqui. A minha esposa, mesmo eu conhecendo ela em 2017, ela também já vinha para cá algumas vezes, ela também tem visto de turismo, ela tem família que mora aqui no estado de Massachusetts e foi quem nos acolheu, né, logo de cara, foi quem nos abriu a porta só para a gente poder ingressar aqui nos Estados Unidos. Ah, interessante. Então você já tinha essa familiaridade aí com a cultura americana, já ia. Ah, legal. E foi muito difícil largar aqui, não sei como é sua família no Brasil, desfazer de tudo. Como que foi isso daí? É difícil, né? Porque quando a gente está no Brasil, a gente tem todos os amigos próximos, né? A família está sempre próximo da gente. Eu não tinha toda a minha família morando em São Paulo, mas sempre quando a gente podia, a gente visitava eles, né? A maioria deles mora no Paraná. E quando a gente vem para cá, a gente sabe que é mais difícil, né? Não é sempre que a gente consegue, né, cruzar o Atlântico para poder ver todo mundo. Mas graças a Deus, eles já puderam vir para cá, né? Eu tive meus pais aqui há 2 meses atrás, então tudo tá caminhando bem. Ah, bacana. E chegando aí, como que vocês já tinham um planejamento? O que vocês iam fazer? O que vocês iam trabalhar? Qual que era a ideia? Qual que era o planejamento de vocês? Assim, logo de início, quando a gente chega aqui, a gente tentou ao máximo procurar alguma coisa para não nos deixar ilegal de forma alguma, né? Então,
A gente trouxe muita informação do Brasil, né? A gente sabia qual era o tipo de consultoria que a gente precisava buscar, a gente só não sabia qual. Né? Então a gente Uhum. começou a fazer várias entrevistas com diversas consultorias que pudessem nos auxiliar. Assim, a maioria delas fala basicamente a mesma coisa, né? Então, assim, eu sabia exatamente o que eu precisava fornecer, né, para a imigração, para poder ser aceito, só que a gente precisava de alguém que nos auxiliasse no caminho certo e que nos desse mais segurança e conforto, né? Até que em uma dessas consultorias foi quem mais nos agradou e a gente acabou fechando o negócio com eles. Mas chegando aqui, assim, a gente não trouxe nada para nos sustentar aqui, né? Então, assim, a gente queria poder usufruir dos Estados Unidos, bancar a nossa vida, né, consumindo as coisas daqui, né, ganhando dinheiro daqui. Então, logo de início, o nosso emprego foi no Dunkin' Donuts, né? Foi tanto é que o irmão da minha esposa que nos ajudou a ingressar no Dunkin' Donuts. Então, ficamos lá por muito tempo, né? Eu fiquei mais de um ano no Dunkin' Donuts, né? Cheguei a virar gerente lá. Então, assim, não é ruim trabalhar lá. Eu sei que muita gente critica, né? Fala que é subemprego e tal, mas assim, quem vem com um propósito, né? Quem vem sabe que precisa passar por essas coisas, né? Eu sabia que eu não vim aqui para trabalhar no Dunkin' Donuts. Eu queria, né, voltar para minha área, né, ingressar de novo no mercado financeiro, ou mesmo se eu tivesse vontade de mudar de área, mas eu sabia que eu precisava passar por aquilo, né? Então, a gente sabe que faz parte e é gostoso, a gente aprende diferentes culturas aqui dentro, tem diversos tipos de culturas trabalhando com a gente, não é só americano, não, teve gente do Nepal trabalhando comigo, teve americano, teve gente da Grécia, então, assim, é diferente, é gostoso, mas não é fácil, né, assim, eu falo para todo mundo, não é fácil, mas, né, a gente tem que agarrar um pouquinho no começo que dá certo. O inglês já dominava a língua já, né? Eu falo que desde quando eu fiz meu intercâmbio aqui, eu meio que me obriguei a ter uma proficiência melhor, então eu tive uma facilidade de maior aqui. Aham. E você foi direto para Massachusetts? Viemos direto para Boston, exatamente. A gente Aham. desceu aqui em Boston. Aham. Aí, sim, você comentou que quem acolheu vocês foi a família Da né, minha esposa. da sua esposa. Ah, legal. Então, vocês dois foram trabalhar, mas você já estava com work permit para poder trabalhar no... Não. A gente chegou aqui sem work permit. A gente chegou, na verdade, só para poder ir atrás de uma consultoria, né? Então, Uhum. no início, a gente teve que procurar alguém que realmente aceitava pagar a gente sem a necessidade de ter um Ah, work ok. permit. Ah, ok, entendi. E você lembra quanto você ganhava na época, lá por hora? Logo que a gente chega aqui, o salário do Dunk acho que era $15, 15,50. Esse era um salário inicial do Dunkin' Donuts. Uhum. Aí conseguia fazia quantas horas por dia? A gente trabalhava assim, dependendo quando você vai pegando intimidade com o seu gerente, né, você consegue ajudar um pouco mais, né? Quando você precisa ainda mais, a gente sempre falava, pô, se precisar que a gente ajude em outra loja, né, me manda para lá que eu dou um help e tudo mais. Mas em média eu fazia cerca de $600 a $500, minha esposa também, por semana, né? A gente fazia Uhum. de $600 a $500 por semana. Ah, ok. E só que assim, a gente vive numa cidade que não tem muito acesso ao transporte público, né? Então, assim, o carro aqui, ela é uma necessidade, né? Não é um luxo, não é um conforto, nada, é uma necessidade. Então, a gente teve que já abrir mão um pouquinho do dinheiro para poder comprar um carro. E eu falo assim, teve um momento que eu virei para minha esposa e falei assim, cara, vamos tentar quitar nossas dívidas o mais rápido possível, né? Porque não é barato uma consultoria, né? Eu tenho um canal Uhum. no Instagram e eu falo isso para a galera, né? Não é barato, o quanto você puder quitar o mais rápido possível, faça, né? Então, teve, né, época aqui que de manhã a gente ia para o Dunkin' Donuts, à tarde a gente arrumava outra coisa para fazer, né? Para tentar gerar um extra, mas para poder nos livrar disso o quanto antes. Tanto é que a nossa consultoria a gente quitou em 5 ou 6 meses. Ah, rápido. É. Bacana. Legal. Aí você tem filhos? Como funciona? Você foi só você e sua esposa? Não temos filhos. É um plano nosso ter filhos, né? Só que a gente, desde quando a gente bateu o martelinho para falar assim, vamos para os Estados Unidos, beleza, vamos adiar mais um pouquinho para a gente, né? A hora que a gente se estruturar aqui vai ser a hora certa da gente
ter o nosso bebê. A gente quer ter até mais de um, né? E se Deus quiser vai vir aqui com a gente. Mas a gente trouxe duas cachorrinhas, né? Então a gente não veio sozinho, a gente tem duas companhias aqui com a gente. Cara, e como me fala, como que foi para trazer esses animais? Muito burocrático? Um deles é burocrático, mas porque ele não atinge nenhum dos requisitos de nenhuma companhia, mas a outra é uma Lhasa, ela atinge os requisitos de peso, de tamanho, ela veio dentro da casinha, veio com a minha esposa dentro da aeronave, né? Então veio sem problema nenhum. Já a outra é um bulldog, então ela é braxcefálico, né? A gente estava conversando Uhum. antes, e você mesmo sabe que muitas companhias estão negando levar cachorros braxcefálicos justamente pelos últimos acontecimentos do Brasil, de alguns Explica cachorrinhos. pro pessoal o que significa. É focinho É, curto, né? o braxcefálico é o que tem um focinho mais achatado, que tem dificuldades para respirar. Tanto é que uma das coisas que a gente fez antes de sair do Brasil, a gente fez uma cirurgia na minha cachorra para poder abrir as narinas, né? Então, para poder facilitar um pouco mais a respiração. E uma das coisas assim que eu já tinha até falado para minha esposa, né? Eu não vou para os Estados Unidos sem ela, né? Sem a minha cachorra. Isso é uma coisa que não adianta. Eu vou fazer de tudo para poder levar ela para os Estados Unidos com a gente. Para você ter ideia, nenhuma das companhias aceitava, né? Justamente por né, ser braxcefálico e tudo mais, porque não passa nos requisitos de peso. E aí eu comecei a ir atrás das opções, né? Uma das opções seria aquele acompanhante emocional, né? Só que eu precisaria ter um atestado, né, de um Tá. Uhum. psiquiatra, só que assim, não é uma coisa que eu ia forjar nada, entendeu? Então assim, estava fora de cogitação também eu querer arrumar um atestado para isso, né? Então, outra coisa que eu cheguei atrás foi para ver uma passagem de animais, né? Existem companhias que fazem transporte de animais silvestres, esses animais de grande porte, só que também, assim, o preço de uma passagem era coisa de R$ 20.000, assim, era um pouco fora Nossa. também, era um pouco fora do que a gente estava se planejando e a gente não tinha, né, essa quantia na época para poder gastar. Então, eu continuei indo atrás, até que eu achei um americano na Flórida, que ele é dono de um pet shop, e ele me aconselhou a registrar minha cachorra como um cão de serviço, né? Então hoje a minha cachorra aqui ela recebeu um treinamento, né? Ela tem que participar de um treinamento, tem que fazer um curso para poder ser um cão de serviço e tudo mais, tem que ter um atestado e tudo. E aí eu fiz um registro dela nos Estados Unidos mesmo como um cão de serviço. Então hoje aqui eu brinco às vezes que ela tirou os documentos dela primeiro do que eu. Ela tem registro aqui nos Estados Unidos e até pouco tempo atrás eu não tinha, né? Mas o que é um cão de serviço? O cão de serviço, na verdade, ele é um cão que ele tem que ficar, assim, eu sou o tutor dele, né? Então, assim, ele só Uhum. pode ser um cão de serviço, só pode andar acompanhado de mim dentro de qualquer estabelecimento, ninguém pode barrar ele. Então, eu posso entrar em banco, posso entrar em trem, né, em qualquer tipo de estabelecimento junto com ele, e ele é treinado assim, no meu caso, a minha cachorra é treinado para me avisar sobre caso eu esteja passando mal, né? Esteja tendo vertigem, essas coisas, ela é treinada para chamar a atenção de outras pessoas e vir correndo me avisar. Então, Ah, interessante, bacana. assim, e o bom disso, né, que também me surpreendeu bastante, o cão de serviço não podem cobrar passagem. Então, ela veio de graça comigo e solta dentro da aeronave, né, veio só na coleira e não podia sentar ninguém do meu lado, foi super tranquilo o voo. Ó, que bacana, interessante. Foi bem gostoso. Pô, legal, tem uma informação de que muitas pessoas vão saber, eu mesmo não sabia. Uhum. Eu sabia o emocional, né, que tem, autoriza aí dentro da cabine, né, como que é o nome emocional? Suporte emocional. Suporte emocional. Exato. Esse eu sabia e tal, mas essa outra questão aí, muito interessante e informação muito válida. Eu acho que muitas pessoas vão aproveitar muito essa informação. Uhum. Não, e também, eu acredito que também não seja barato você registrar aí, porque vai ser cobrado em dólar. Na Esse verdade, serviço o registro em si não é muito caro, né? Assim, para quem está acostumado com, por exemplo, falo taxa de imigração, essas coisas que já são valores um pouco mais uhum. salgados, né? Eu achei, foi mais barato do que a passagem que minha esposa teve que comprar.
para minha outra cachorra, entendeu? Então eu falo assim, valeu a pena, porque qualquer lugar que eu vá agora, eu posso levar ela de graça, né? Então, isso é bom. Se eu quiser voltar para o Brasil, ela volta de graça. Se eu quiser voltar para cá de novo, ela volta de graça. Então, assim, é um custo. Não foi, na verdade, não é um custo, né? É um investimento. Aham, E sim. ela vai estar sempre comigo, né? Esse Bulldog, além de ter feito treinamento, ele é extremamente ciumento. Então, o lado não é nem lado bom, mas assim, ela já não gostava muito que as pessoas se aproximavam muito de mim quando ela estava comigo. Então, foi mais fácil de eu conseguir treinar ela, né? Ah, ok, sim, sim. Tudo bem, a pessoa levou os animais, mas você já tinha ideia de como que era o tratamento veterinário, o custo de tratamento veterinário para manter um animal saudável aí? Você já tinha feito essa pesquisa, já tinha noção? Não tínhamos feito nada, a gente foi descobrindo tudo aqui. Mas, assim, as informações aqui nos Estados Unidos é muito fácil de adquirir, tá? É uma das coisas que as pessoas precisam ter em mente quando traz qualquer animal, mesmo que fosse de uma cidade para outra, tá? Você precisa registrar o seu animal na town hall, né, na prefeitura, e a prefeitura Uhum. precisa saber que existe um animal. Hoje a gente mora num condomínio aqui, é a mesma coisa, a gente precisa registrar o animal no condomínio. E e o que a gente fez quando a gente chegou aqui, a gente procurou alguns pet shops para tentar entender, tipo, meu animal, a gente precisa tomar alguma vacina diferente, o que eu preciso fazer? Porque as carteirinhas do Brasil, nem todas as vacinas que a gente toma no Brasil, eles aceitam aqui, Ah, né? ok. E a gente precisa lembrar de uma coisa, né? O Brasil, ele é um país de risco enquanto a algumas doenças de animais, tá? Então, quando você vem trazer um animal para cá, eles exigem vacina da raiva, né? Eles Uhum. pedem teste de sorologia, eles têm algumas exigências para você trazer para cá, e tanto é que quando você chega aqui, depois que você passa pela imigração, o Ministério da Agricultura verifica tudo isso. Se tiver alguma coisa faltando, volta para casa, entendeu? Então, aí fomos para um pet shop e a gente fez um plano de saúde, né? Então, assim, elas têm consulta de graça, tem vacina de graça, alguns exames estão cobertos, outros a gente acaba pagando a parte, mas graças a Deus elas também têm um plano de saúde delas aqui, então tá tudo certo. Ai, que bom, bacana. Ah, aí vocês chegaram aí, beleza, chegaram com os animaizinhos, bacana. Eu sei que existe uma burocracia, tem condomínio que não aceita, tem proprietário de imóvel que não aceita alugar para quem tem animais. Essa parte aí foi difícil para vocês? Cara, foi, porque assim, no começo a gente morou, né, com o irmão da Uhum, Bia, o meu sogro e tudo mais, uhum. então lá não tem problema, né, a casa é deles, mas a hora que a gente começou a buscar, né, um lugar pra gente, né, começar a montar o nosso cantinho, realmente foi mais difícil, né. A maioria das pessoas não aceitam por causa de sujeira, por causa de estrago e tudo mais, porque aqui nos Estados Unidos o proprietário acaba muitas vezes sendo responsável por tudo, né? Existem muitos inquilinos meio que maldosos aqui, então eles tentam evitar pegar esses inquilinos que tenham animais. Mas, graças a Deus, a gente achou um condomínio que é perto do trabalho também. Aqui aceita. A parte chata é que eles cobram por animal, né? Mas é um valor acessível, mas assim, eles cobram, mas o condomínio aqui é lotado de animal, é super tranquilo, os animais se dão super bem aqui uns com os outros. E o ponto interessante, a Luna, que é meu bulldog, ela não paga, né? Ela tem um waiver aqui por ser cão de serviço, ela não paga Ah, a taxa de ok. animal. Aí tem, no caso, você paga só pelo Lhasa. Pela aliás, a gente paga, exato. Ok. Vocês ficaram trabalhando lá no Dunkin' Donuts? No Dunkin' É Dunkin' Donuts, Donuts? exato. É. Quanto tempo você falou? Eu fiquei um ano e um mês, um ano e pouquinho por aí. E aí depois vocês conseguiram na área de vocês? Como que foi? A sua É, esposa trabalhava na mesma área que você, financeiro, sim? não, não. A minha esposa, ela era gerente de projetos na área de TI. Ela trabalhava para algumas consultorias e atuava em projetos de TI em grandes bancos, né? Ela fez projeto na Ernst Young, fez projeto no C6, fez projeto no Santander. Então, ela participou de alguns grandes projetos. E ela está tentando ainda voltar para essa área de TI, né? É um processo que não é tão simples assim, né? Porque o inglês prejudica muito, né? Porque se você parar para pensar que não é um requisito, né? É o mínimo você saber o inglês aqui. Mas estamos no processo, né? Ela continua ainda alguns dias no Dunk. Hoje ela já está fazendo algumas outras coisas, né? Ela arrumou um outro serviço aqui
que ela tá se dedicando um pouco mais, mas aos poucos ela está tentando migrar. A gente tem uns projetos aí correndo para ela poder voltar para a área de TI. E eu, Ah, claro, né, eu saí do Dunk, né, de vez e estou atuando hoje num banco, né? Não é ainda a área financeira, de fato, que eu gostaria de estar, mas já é uma porta de entrada, né? Eu sei que ali dentro, pelo menos eu começo agora a criar carreira na área que eu preciso. ok. E o processo de trabalhar na América, que você trabalhava no Brasil, eu sei que você não está na mesma área, mas você percebeu na cultura dos americanos alguma diferença? Muita, né? Eu falo que, e, assim, eles levam muito a sério as leis aqui, tá? É uma Uhum, das coisas que eu não critico muito o Brasil por causa disso, porque era uma cultura nossa do Brasil e a gente se subjulgava por causa disso, né? Você trabalhar das 8 da manhã às 8 da noite, sem ter hora extra, e a gente aceitava isso, tá? Tava de bom tamanho, a gente era pago para aceitar essas coisas, mas aqui na América não existe isso. Qualquer hora a mais que você faça, você é obrigado a receber hora extra. Tanto é que já teve dias aqui que o gerente da loja, do banco ali, ele vira para o pessoal e fala: cara, você não pode fazer hora extra, vai para casa, vai tirar o dia de folga, entendeu? Uma das coisas que é bem diferente também do Brasil, que eu achei muito interessante, quando a gente precisa, qualquer dia de folga, né, a gente não quer dizer que a gente está faltando ao trabalho, não. Existe uma coisa aqui chamada PTO, que seria uhum. uma folga remunerada, né? Sempre quando a gente inicia um ano ou um semestre, ele já coloca um número de horas que você tem de férias. E você pode, se você quiser, tirar essas férias da forma que você quiser. Se eu quiser ter toda a minha sexta-feira de férias, eu posso, entendeu? Então, isso é uma coisa muito legal. Então, todos os dias que eu precisei ficar de folga, eu conversei com o meu gerente e falei, ó, tal dia eu não vou, ele, sem problema nenhum, vamos colocar para você receber e ele ia descontando das minhas horas de férias, sabe? Ah, como fosse um banco de horas. É um banco de horas que você já tem para poder, só que é um banco de horas remunerado, né? Então, Aham, você fica em casa, mas vai receber de qualquer forma. tá. Mas você, no caso, você trabalha sábado e domingo também? Como funciona? Como é que funciona os bancos aqui, tá? A maioria dos Uhum. bancos aqui abrem aos sábados, tá? Os domingos, de fato, não abrem, então é fechado, a gente fica em casa. Feriado também não abre. Então, hoje, por exemplo, é feriado, por isso que eu estou em casa aqui conversando com você. Mas sábado, a maioria dos bancos abrem. Lá onde, na agência que eu trabalho, a gente abre das 9 da manhã até o meio-dia. Então, é como se fosse um meio período aí. Uhum. Ah, legal, interessante. Ah, e você desenrola bem no inglês, né? Sim, não, Consegue ali a render. gente precisa, não dá para. A maioria dos clientes ali é tudo americano, então não tem como. E quais os outros projetos que você tem em andamento aí que você planeja aí para a Cara, América? o lado bom de estar nos Estados Unidos, eles favorecem muito o empreendedorismo, né? Então, assim, é uma das coisas que eu venho conversando com a minha esposa, eu falo para ela, cara, eu tenho muita vontade da gente poder empreender aqui, né? Tem as burocracias, igual é Brasil, né? A gente tem que passar por alguns crimes aqui, só que eles te auxiliam muito, né? Só de você abrir uma empresa aqui, a maioria dos bancos já te fornece um crédito para você começar a empreender, para você ir atrás de material e tudo mais. Você tem um prazo mais extenso para poder quitar suas dívidas. Então, assim, um dos nossos projetos é abrir a nossa empresa. Quando eu falo projeto, assim, é porque a gente ainda não especificou direito o que fazer. Eu já empreendi no Brasil uma vez, a gente teve uma época aí que eu tive um bar de cerveja artesanal, foram bons momentos no Brasil. Né? Eu acabei saindo da sociedade muito por conta de eu ter me mudado para Barueri, eu não conseguia estar muito presente no bar todos os dias, mas muitas pessoas conheceram o bar lá, muitos dos meus amigos aproveitaram bastante a época. Então, assim, é, eu já conversei com algumas pessoas, até sobre bar artesanal, né? Eu falo que eu tenho experiência, eu sei como é que funciona e tal, e eu já vi algumas pessoas interessadas. A gente tem um projeto de abrir uma consultoria de TI aqui também. Então, assim, são algumas coisas que a gente ainda está em conversa, mas a gente está tentando aos poucos amadurecer a ideia. É porque tem que analisar o mercado, né? Muitas coisas que também dão certo no Brasil e da região que você está na América, o público não aceita, né? É, Então tem que fazer essa análise de mercado para ver se o seu business é aceito, né, na região. sim, exatamente. Ah, vamos lá.
você, na outras partes burocráticas, como carteira de motorista, lei de trânsito, como que foi isso daí? Você e a mulher desenrolaram bem? Vamos lá. As leis de trânsito, cara, são iguais ao do Brasil. A diferença é que você precisa ter um pouco mais de atenção. A gente precisa respeitar muito mais placas, né, como pare, por exemplo. Então, assim, a gente tem que saber respeitar porque, cara, cada esquina vai ter um policial que vai te parar e por besteira que você fez, entendeu? Então, a gente precisa realmente ter atenção, mas assim, sem novidades. A maioria das placas aqui são idênticas à que a gente tem no Brasil. Para quem tem carta no Brasil, então assim, não tem problema nenhum dirigir aqui. A gente precisa ficar muito atento aos limites de velocidade, né? Aqui a gente não tem quilômetros, a gente usa milhas, então não adianta achar que 120 por hora é 120 por hora, que 120 milhas por hora é muito rápido, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É, até a gente pegar os nossos documentos, uma das conversas que eu tinha com a minha esposa era não vamos tirar a carta aqui em Massachusetts, né? Apesar de ser um estado que permite o imigrante tirar a carteira de motorista, aqui nos Estados Unidos o estado ele coloca uma estrela quando você é um residente permanente, quando você é um residente legal dos Estados Uhum. Unidos. E quando você tira uma carta onde você não é um residente, essa estrela não tem na sua carteira, né? Ah, Então, interessante. Então, era uma das coisas que eu falava com a minha esposa. Falei, pô, vamos esperar, né? Pegar os nossos documentos e vamos fazer a carteira direitinho, né? Até porque, assim, só para o pessoal de casa ter uma ideia, quando a gente chega nos Estados Unidos como turista e logo de cara alguém vem para cá e tenta tirar uma carteira de motorista, você está tentando passar uma ideia pros americanos que você não está aqui como turismo, entendeu? Se você vem para cá e tira uma carteira como turista, quer dizer que a sua intenção nos Estados Unidos não é de fato fazer turismo. Então, a gente se guardou um pouquinho para poder tirar carteira quando a gente já tivesse todos os documentos e a gente conseguia comprovar que a gente era um residente dos Estados Unidos, né? Quando a gente pegou nossos documentos, então a gente tirou de fato a carteira, a nossa tem a estrelinha e tudo mais. É tanto que quando você chega de turista, tem um período que você pode dirigir, não sei se são em todos os estados, com a carteira do Brasil, né? Você chega e aluga um carro para você curtir suas férias, tem estados que permitem, é os Estados Unidos inteiro, como que é? O que a gente muito escuta no Brasil é que a nossa carteira é válida. Tem gente que fala que é válida por 3 meses, tem gente que é válida que é por 6 meses, ou tem gente até que fala que é por um mês, tá? Uma das coisas que a minha esposa fez, a gente tirou a carteira internacional, tá? E é muito simples, você solicita. A gente não precisa estar no Brasil, você solicita pelo Detran, né, eles mandam pelo correio, então você. E é importante ter, tá, a carteira internacional, porque a gente nunca sabe o prazo que a nossa carteira normal vale aqui nos Estados Unidos, então com a carteira internacional é válido o período que a gente está legal no país. Então, Ah, interessante. Olha outra informação que eu não sabia. é, Interessante. Então, é importante a gente tentar fazer sempre, estar legalmente, sem tentar, sem correr nenhum risco, né? Eu não sei o período, beleza, vamos atrás do que a gente tem certeza que vai estar legal, né, enquanto a gente estiver aqui. uhum. Você lembra na época qual foi o custo para você tirar essa carteira de motorista internacional? Não é caro, não. Acho que foi Você coisa tirou de no 100 Brasil ou reais. você estava aí já? Eu estava aqui, mas Ah, a minha tia trouxe para mim, né? uhum. Mas foi coisa, acho que é coisa de 100 reais, não é muito caro. Eu não lembro tá, os valores certinho, mas não é nada absurdo, não. Tá, porque hoje em dia aqui para você mudar a letra de categoria aqui para você tirar uma carta tá 2.000. Não é absurdo. Não, e assim, o pessoal que já escutou como é que tira a carteira aqui nos Estados Unidos, só para você ter ideia, quando eu levei os meus documentos, né, a gente chamando aqui de RMV, né, que é a, o Detran daqui, eu levei meus documentos lá, a hora que ele, né, cadastrou o meu nome lá, ele perguntou na hora, você quer fazer a prova agora? Eu falei, quero. Fiz a prova na hora, passei, aí voltei lá pro rapaz que eu tinha acabado de fazer o cadastro, ele falou, e quando é que você quer fazer o teste prático? Aí o teste prático eu marquei para 2 dias depois. E assim, acho que ao todo também paguei coisa de $120, sabe? Tudo. Não tive que fazer autoescola, não tive que fazer nada. E aí, 2 dias O- depois, fiz a prova, passei também, e aí acho que coisa de uma semana e meia, chega a carta em casa. E essa prova escrita é muito complicado? Não Você é achou escrita, é no fácil? computador, né? Ah, É no tá, computador. ok. É. Você vai lá no computador preencher. Você achou difícil? Eu achei bem simples, tá?
Eu achei bem simples. Eu acho que não tem pegadinha, tá? A gente só tem que prestar atenção, porque é igual eu falei, assim, eles levam muito a sério as leis daqui. Então, às vezes tem uma pergunta que é muito besta e você fala, pô, não, não é possível, deve ter alguma pegadinha. Não tem. Eles querem realmente saber se você tá levando a sério o que eles estão perguntando, entendeu? Ah, sim, tipo assim, para você virar à direita, você tem que ir reto, você tem que dar ré, ou você tem que virar à direita, É, né? uma das coisas, por exemplo, aqui a gente vê muita placa quando uma rua é de um sentido só, por exemplo, eles chamam de one way, tipo, a rua vai só para a Aham. direita, e vem nas Hum. perguntas, você pode virar à esquerda, você pode ir reto, o que que você pode fazer, entendeu? E assim, são perguntas muito simples, só que você tem que ser muito fiel à resposta, entendeu? Não, não adianta achar Tem que que tem uma prestar pegadinha, não atenção. tem. É, tem bastante E a... pergunta sobre menores, tá? Porque aqui é um Ah, estado que permite 16 anos ter carta, então uhum. existe bastante pergunta sobre os menores aqui. É bom pelo menos dar uma lida para entender como é que funciona, porque algumas regras para os menores são um pouco diferentes das regras para os adultos mesmo. Entendi. O teste prático na rua, com o seu carro próprio, seu próprio carro, não é? A gente vai com o nosso próprio carro. E você é obrigado a levar uma pessoa que tenha pelo menos um ano de carteira, tá? Essa pessoa vai no banco de trás e ela não pode falar nada, né? A única coisa que você talvez possa pedir quando você precisa de um tradutor, aí você pode solicitar ou a pessoa que está te acompanhando ser o tradutor, ou você contrata um tradutor oferecido pelo próprio Detran daqui, né? Ah, eu entendi. Mas por que tem que ir essa pessoa? Por questão de segurança, de assédio, o que seria? Cara, eu entendo que o fato de você não ter a carteira ainda, alguém tem que ter levado o carro para você lá, né? Então, Ah, ó, não, tá não dá para ficar certo, tá tão certo. simples assim. E mesmo se você for aprovado, eu acho que até por uma questão também de honestidade ali, você foi aprovado, mas você não saiu com a carteira na hora, entendeu? Então alguém tem que tirar o carro dali. Você chegou como aqui? Você veio de Uber ou de ônibus, Exato, né? exato. Entendi, muito interessante essa informação, eu não sabia desse detalhe. Apesar de em filme, em alguns, você vê aí umas séries, tá? Você vê realmente o pessoal tirando carta com uma pessoa, né? Isso. É Mas verdade, agora você tem falando. autoescola, tá? Tem bastante autoescola, tá? Eu vejo bastante gente. Quando eu fui tirar lá, tinha acho que umas duas autoescola. E aí na autoescola o próprio instrutor vai atrás, né? Como um responsável. Ah, e uma Ah, informação ok. importante, tá? Cada pessoa que acompanha, que é o acompanhante, ele só pode fazer isso 3 vezes ao ano, tá? Então, você tem um período, você não pode sair acompanhando todo mundo, tá? Você tem um Porque senão número vira um máximo. business, né? Então vocês viram um A business. galera se vende, né? Pra ficar Ó, sou acompanhando os outros. acompanhante para quem tá querendo tirando carta, eu cobro aí US$ 100. É. Nossa, interessante isso aí também, viu? Esse detalhe. Porque o cara tem que pensar nisso aí, senão vira um business, né? O cara fica em pé ali do lado, só esperando, ó. Você não tem acompanhante, tem eu aqui, ó. Mas é assim mesmo. Acho que no dia que eu fui lá tinha uma mulher perguntando se queria. Ah, sério? Uhum. Então, Só mas que isso aí. ninguém vai para lá desacompanhado, entendeu? Às vezes é perder viagem você achar que vai chegar lá e ninguém vai estar acompanhado, né? Sim, como é uma regra, né? Como é uma É, regra, você fala, opa, já vamos, porque se eu chegar lá e não encontrar ninguém, não vou poder fazer aula. é, exato. Cara, interessante. Ah, uma coisa que eu queria perguntar para você é o seguinte: você, no período que você está morando aí, você chegou a presenciar ou sofreu, você ou sua esposa, algum tipo de preconceito por questão de ser brasileiro ou imigrante? Olha, eu vou falar que não, porque de fato a gente foi muito bem acolhido pelos próprios americanos, tá? Mas eu falo que não porque todo mundo que a gente tem contato, né, de fato, nunca nos prejudicou de nenhuma maneira, nunca teve preconceito. Eles gostam muito dos imigrantes aqui. Só que a gente tem que também botar na nossa cabeça que a gente não está no nosso país, né? Então, assim, nós Uhum, somos um uhum. visitante, um imigrante no país deles. Então, é muito fácil você encontrar na rua pessoas que são um pouco mais revoltadas com isso, tá? Eu já presenciei, não foi comigo, mas assim, eu já presenciei cenas no próprio Dunkin' Donuts de pessoas destratando imigrantes pô, o cara não
o cara tem dificuldade de falar inglês, o que ele tá fazendo atendendo as pessoas, sabe? Essas coisas Ah, meio entendi. Aham, chatas, entendeu? aham. Então, assim, eu sei que existem, nunca aconteceu com a gente, mas, assim, não é todo mundo, tá? Acho que a maioria dos americanos que eu conheci aqui, eu tenho muitos amigos americanos, então a gente nunca precisou passar por isso, tá? Tá, entendi. Porque tem pessoas que não têm paciência ou têm esse preconceito mesmo por aquela questão de está invadindo o meu território, meu país, né? É um protecionismo. Ou então porque passar de algumas irritações com a região que está tendo muito imigrante, muito imigrante, muito imigrante, e de repente é uma pessoa, não sei a faixa etária dessa pessoa que você ficou sabendo e tal, mas pessoas muito antigas que não tinha esse tanto imigrante na região e não está acostumado, não está se adaptando, né? Às vezes, assim, eu até entendo algumas frustrações, porque se você parar para pensar, imagina você vai numa cafeteria, você tenta pedir, né, o seu café e tudo mais, e a pessoa que está do outro lado não entende o que você fala. Você acaba falando, ué, mas peraí, a gente está aqui nos Estados Unidos, eu estou tentando pedir meu café e o cara não está entendendo o que eu estou falando, entendeu? Então, assim, vai criando uma angústia na pessoa, ele vai, né, vai ficando Dos nervoso e dois tudo lados, né? mais. É igual você Exato. tem entrevista de pessoas que foram em um. A menina que é do último vídeo, ela falou que ela foi comprar um óculos e o óculos, né, não ficou bom. Ela foi com um amigo que falava inglês. Depois ela voltou para reclamar que o óculos não ficou bom sem esse amigo. E eles falaram que não ia atender ela porque ela não falava inglês. Ela com o Google Tradutor, né, não sei se é Google Tradutor, desculpa, mas ela falou que ela estava com um tradutor, ela tentando conversar, e eles falaram que não ia atender ela porque ela não falava inglês. E eu acho que é a mesma sensação dessa mulher pedindo ela é americana, pedindo no balcão, e a pessoa não entendendo ela, e dessa amiga que também estava tentando comunicar, né? É. Eu acho que o sentimento, eu acho que é o mesmo. Dela falou, ó, vocês estão praticando bullying comigo porque eu sou imigrante e tal. Daí eles, opa, quando ela falou isso, eles, opa, não, vem aqui, vem cá, vem cá. Ela ganhou óculos e brinde. Não, Sorry, mas sorry. é legal, assim, ali no banco mesmo, por exemplo, eu sou o único brasileiro, tá? E Aham. desde que eu entrei, muitos funcionários, e não só os funcionários, mas muitos clientes mesmo, pô, assim, ficaram felizes de ter uma pessoa estrangeira trabalhando ali, que consegue se comunicar, porque antes de eu estar ali, os próprios atendentes, antigamente, eles levavam muito tempo para conseguir resolver o problema de um brasileiro, até um hispano, né? Porque não tinha, né, a dificuldade da língua e tudo mais. Então, assim, depois que eu entrei, eu falava, cara, manda para cá, vou atender mais rápido e tudo mais. Então, eu consegui dar um gás ali pro pessoal. Os próprios americanos adoram conversar comigo. Tem muita gente ali que chega falando espanhol, achando que a gente fala espanhol, né? Eu brinco com eles, mas, assim, tá tudo em casa, é gostoso, entendeu? Você vê eles também, né, querendo tentar se comunicar com a gente na nossa língua. Mesmo sabendo que eu falo inglês, eles chegam lá já dando buenos dias. É legal. Porque, ó, e você falou, tocou num ponto interessante. Eu entrevistei um rapaz da Dinamarca que ele falou que na escola de língua, a professora discutiu com ele, discutiu mesmo. Ele brasileiro, discutiu com ele que no Brasil fala espanhol. Discutiu com ele. Tentou explicar que a questão da imigração que foi o Brasil foi colonizado por portugueses e estava na América do Sul, ele pega tudo, América do Sul é espanhol, porque realmente no Brasil, a América do Sul, Bolívia, Argentina, Pará, tudo fala espanhol, né? Sim, sim. Não, tirando a Então, gente ali, tirando a gente, a maioria é tudo é espanhol. hispano, é espanhol, não é verdade? É. Não, mas assim, graças a Deus, a maioria dos americanos, quando eu falo que eu falo português, assim, eles todos são bem cultos, né? É um ou outro só que acaba brincando comigo. Mesmo eu falando, eu falo português, ele não quer nem saber, sai falando em espanhol, porque sabe que eu vou entender também, né? Então, eles não se importam muito, não. Lá no serviço tem alguma coisa assim que você não gosta, que você não se adaptou? Aqui, E aí, o que aconteceu aí? eu quebrei meus dedos no serviço, né? Cara, E, como que foi isso daí?
Então, como é que funciona lá, né? Eu trabalho numa agência bancária, a Uhum, gente uhum, tem vários cofres lá dentro, né? Então, a gente tem 2 cofres, aqueles cofres de pé mesmo, cofre grandão, fica aham. um do lado do outro. O segundo cofre estava com a porta aberta, eu fui abrir o primeiro cofre e eu amassei meus dedos no meio de 2 cofres. Então, esses 2 dedos aqui eu quebrei. E eu brinco assim, mas pô, eu gosto de tudo lá, né? Não tem assim uma coisa que eu não goste lá. Talvez às vezes eu fico, né, por ser novo, tem muita coisa que eu tô aprendendo, então tem muita coisa que eu não consigo ajudar o pessoal, né? A gente fica naquele, pô, o que que eu faço agora? Mas, pô, não tem nada assim, eu gosto de tudo lá, eu gosto das pessoas, todo mundo me ajuda, a gente já me divirto com todo mundo lá, ninguém dava risada, agora todo mundo dá risada comigo lá. E agora você tocou numa questão interessante. E aí, esse tratamento desse dedo aí, a despesa médica, como que foi essa despesa médica para tratar desse dedo? Então, vamos lá, o Só um fato minutinho, do... porque eu vejo, só um minutinho, que eu vejo muito medo de imigrante realmente é a questão médica. Pô. Se eu não posso ficar doente nos Estados Unidos, que a saúde é muito caro. Eu tenho depoimento de imigrante, falou, ó, eu tive uma pedra na vesícula de emergência e me veio uma conta de US$ 50.000. E aí? Tá, eu vou passar algumas, antes de chegar no meu acidente, tá? Vou passar algumas informações que muitos brasileiros não têm, tá? Primeira coisa, quando eu viajei para cá, quando eu vim para cá, eu fiz 2 seguros, tá? Um seguro pelo meu cartão de crédito, né? Então, assim, a maioria dos brasileiros sabe isso, é sempre bom utilizar, principalmente de acordo com o cartão que você tem, é muito bom sempre fazer o seguro, né? Então, assim, porque o que que é o seguro, né? Quando você viaja como turista, qualquer acidente que você aconteça ali, quando você paga pelo cartão de crédito, o seguro vai cobrir qualquer acidente que você tem. Então, esse foi um dos seguros que eu fiz. Eu fiz um outro seguro à parte, também, seguro de vida, né? Essas coisas, para poder estender, né? Eu consegui estender por mais 6 meses, agora eu já não tenho mais. Mas então, isso é a primeira coisa. Caso acontecesse qualquer coisa, eu estava meio que amparado aqui. Outra coisa, os Estados Unidos é muito conhecido por não ter hospital público, né? Eles falam, pô, o Brasil tem o SUS, os Estados Unidos não tem o SUS. Realmente não existe hospital público aqui. Só que vamos aos fatos, tá? Aqui nos Estados Unidos, em Massachusetts, existe um programa, né, de lei americano que chama Mass Health. O Mass Health, ele pega pessoas de baixa renda, de baixíssima renda mesmo, e ele banca os teus custos, todos, né? Dependendo do programa que você entra, você consegue fazer mercado, né? Ele banca todo o teu mercado. Qualquer custo que você tenha médico, ele banca o teu médico. Então, assim, você não tem um hospital público, mas você tem um hospital privado, ou seja, você tem acesso aos hospitais privados e quem vai bancar toda a tua despesa é o governo, tá? E aí é onde começa a bronca dos americanos, que é o quê? Pô, tem muito imigrante legal, os americanos pagam os impostos e quem gasta são os imigrantes, Aham, justamente com todas essas despesas. Porque o imigrante legal não paga imposto, entendeu? Então, é justamente, eles não pagam imposto, eles entram com pedido no Mas-Help, eles ganham, porque eles não têm como declarar renda, então eles são considerados, tipo, miseráveis, né, tipo, uhum. abaixo da baixa renda, então eles ganham, né, todos esses benefícios do governo, então eles podem frequentar os hospitais à vontade, né, que tudo vai estar coberto. Mas aí vamos voltar ao meu caso, tá? O fato Aham. de eu estar no banco, eu tenho plano de saúde, tá? Eu e minha esposa, tá? Ela ganha também por tabela, eu posso incluir, acho que ela e mais 2 dependentes. Então, só que como o meu acidente foi no banco, né? Estava no meu ambiente de trabalho, eu acionei o seguro do banco. Então, tá tudo sendo coberto pelo seguro do banco. E se não fosse pelo seguro do banco, eu já, né, no próprio Uhum. hospital lá que eu tinha sido atendido, eu perguntei, o meu plano cobria também, não teria problema nenhum. Foi isso daí que aconteceu. Ah, interessante, porque realmente o pessoal tem muita dúvida sobre a questão da saúde. Lembrando que esse benefício não são todos os estados, cada estado aí tem sua regra, tem sua, né? Tanto é que aqui chama Mass Health, o Mass é de Massachusetts, né? Mas real, porque assim, existe também chamado de Estado Anjo, né? Os que acolhem mais, tem mais flexibilidade para o imigrante, São os mais estados do. democratas, né? Uhum, Geralmente, Nova York e Massachusetts são estados que acolhem mais os imigrantes. aham. Então, a Califórnia também, né? Tem. Califórnia também, é. Uhum.
E agora, me fala uma coisa aí. Que conselho você daria para hoje em dia quem quer imigrar? Quem está no Brasil, ó, acabei de tirar aí meu visto, quero ir embora para a América. E aí, que conselho você daria para essa galera? Eu falo assim, se você tirou o visto de turismo, cara, venha conhecer, né? Ver se realmente é isso que você quer, tá? Eu falo, o sonho americano não é para todo mundo. Tem muita gente que vem aqui, se arrepende, tem muita gente que vem e não consegue ir embora mais, tá? Eu falo que eu ainda sou uma dessas pessoas que, cara, eu tenho muita coisa para conquistar aqui, sabe? Eu cheguei, eu tô crescendo aos poucos, mas eu quero ainda usufruir muito mais desse país. E não se deixem cair na tentação de ficar ilegal, tá? Porque o que o governo te limita de poder fazer as coisas aqui não é brincadeira. E você estar ilegal em um país é você cometer um crime, tá? A mesma coisa que Uhum. eu falo para quem tenta vir pelo famoso caicai, né? Cruzar a fronteira pelo México. Isso você está cometendo um crime, tá? Respeito quem vem, acho que a vida de cada um, a gente sabe o que cada um está passando, né? Então, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque fica registrado, né, no seu recorde aqui para o resto da vida, né? Independente de você ser perdoado lá na frente ou não, qualquer besteirinha que você fizer nesse período pode te custar caro e fazer você voltar para casa sem nada, né, de mãos atadas. Então, se você já tirou o seu visto, né, já tem seu passaporte, já tem tudo certo, eu aconselho ir atrás de uma consultoria, né, ver a melhor opção para você, ver se você tem todos os requisitos. Hoje em dia, nos Estados Unidos, eu sei que existem100, mais de 100 vistos, né, provavelmente você vai se enquadrar em algum, né, existe visto para habilidades excepcionais, existem visto que foi o meu caso, do EB2NW, que a gente mostra o nosso currículo, mostra que a gente tem um diferencial aqui nos Estados Unidos. Existem vistos onde você recebeu uma oferta de emprego, então você não tem muito o que se preocupar, a própria companhia consegue correr atrás de toda a burocracia para você. Existe visto que são os patrocinados, é o mesmo da oferta de emprego, né? É uma empresa que está bancando todas as coisas para você. Existem alguns vistos de estudante, que depois de um período que você está estudando, eles permitem você tirar os documentos e poder trabalhar, né? Então, assim, eu sei que existem diversas formas, tá? Então, tentem ao máximo não correr o risco de ficar ilegal, porque nossa vida é uma só, né? Então, para quem quer prosperar na América, que tentem fazer da forma certa, que é o caminho mais seguro que se tem. Legal, interessante, cara. Um bom conselho a ser dado, se planejar, realmente ver realmente o que você quer ir primeiro, passear, conhecer, para ver se bate com o seu sonho, não é verdade? Exatamente. Assim, eu tenho um canal, né? Eu abri um canal no Uhum, Instagram. sim, Depois, se você puder colocar aí para sim. todo Vou mundo. colocar na descrição do vídeo, aí ele vai falar Exato. o canal dele, vou colocar na descrição do vídeo para vocês seguirem ele também. Exato. E nesse canal eu conto a minha experiência, tá? Eu conto como que tá sendo a minha experiência aqui, todas as coisas que eu tive que apresentar para a imigração, tudo que a gente está passando, o que que a gente, como funciona o visto que a gente aplicou. E é interessante, tá? Para quem tiver dúvida, manda pergunta lá para mim também. Chama Explorar América. Explorar a América. Olha lá, pessoal, segue ele também, se inscreve lá no canal, Explorar a América. Muito bacana. Foi por lá que eu conheci ele. Não, Vinícius? É isso Cara, aí, gente é isso boa. aí. Vinícius, agora manda um abraço para os seus familiares que ficaram no Brasil, os seus amigos. Com certeza. Eu quero mandar um abraço para minha família. Minha família ficou com muito medo no começo, mas hoje, pô, me apoia em tudo, né? Em tudo que a gente faz por aqui. Eles vieram aqui visitar a gente faz uns 2 meses e não vê a hora de poder vir aqui de novo. Uma das nossas, né, um dos nossos objetivos aqui também é a hora que a gente se estruturar aqui certinho, é poder voltar para o Brasil, visitar todos os nossos amigos. Deixa um abraço aí para São Paulo, para o Paraná, para o Mato Grosso. Eu tenho família espalhada aí no Brasil todo. Meu sogro também que está na Bahia, minha sogra está na Bahia. Eu tenho meu outro sogro aqui que mora em Massachusetts, né? Deixa um abraço para eles também, que me ajudaram muito aqui. E meu cunhado, minha cunhada, e para minha esposa. Ela não está aqui agora, ela está trabalhando hoje, mas tamo junto. Legal, querido. Foi um prazer falar com você, Vinícius. Achei nosso bate-papo muito interessante, muita informação muito importante e nova, que eu não tinha ouvido ainda no conversa com os brasileiros que estão na América, e foi muito enriquecedor, cara, e eu só agradeço.
Pô, muito obrigado, tá? Eu que agradeço conversar. Sempre que você quiser, pode me chamar, a gente conversa de novo, tento trazer mais novidades. Eu falo que Uhum. cada dia aqui aparece uma coisa nova para a gente aprender, tá? É um país que é lotado de empreendedores, a gente aprende todo dia coisas diferentes aqui, é muito gostoso, tá? Legal, querido. Olha, eu desejo uma boa sorte para você, para sua esposa e para os seus dogs. Ah, muito obrigado. Ó, pessoal, o Ayrton Rocha com Fora do Ninho Brasil, trazendo mais um vídeo interessante e com informações relevantes para você. Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, Vinícius. Falou!